Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Usiminas, código na bolsa USIM5. Para quem não conhece a empresa, a Usiminas é uma empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos. Foi fundada em 25 de abril de 1956 em Coronel Fabriciano, área que viria posteriormente a ser o município Ipatinga, em Minas Gerais. Então a gente vê que a empresa tem 16 mil funcionários, é uma empresa grande já, né? Foi fundada em 56, Minas Gerais. E, enfim, aqui a gente pode ver alguns produtos da Usiminas. Então aqui a gente tem chapas grossas de aço, tem eletrogalvanizados, galvanizados em imersão a quente, laminados a frio, tiras a quente, enfim. E aqui a gente pode ver um pouco dos produtos, né? Enfim. Que a gente pode ver as utilidades de cada produto. Eu não vou me demorar muito nesse aspecto técnico, assim. É mais por curiosidade, para a gente saber o que é a empresa, como ela ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro vendendo aços planos, basicamente, né? E, enfim, vamos analisar agora o que é mais importante, que são os números do balanço, para a gente ver como que está a saúde financeira da empresa. Então a gente vê aqui que o valor de mercado da empresa é 10 bilhões e 764 milhões de reais. É uma empresa grande já, madura. Indicadores de valuation, preço-lucro negativo em 23,11 e preço sobre valor patrimonial em 0,46. Então a gente vê aqui que duas coisas, né? A primeira coisa é que isso aqui significa que a empresa está dando prejuízo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para investir nessa empresa. O segundo lugar que a gente vê aqui é o preço sobre valor patrimonial, que ele está sendo negociado com um deságio, né? Um deságio de 54%. Então a gente pode afirmar que a Usiminas de fato está com valuation barato. Mas a questão é que vale a pena comprar barato? Porque nem sempre vale a pena, né? Às vezes a gente compra porque tá barato, mas pode ficar mais barato ainda se a empresa piorar, né? Agora, se compra a empresa barata e ela recupera e começa a dar lucro em vez de dar prejuízo, aí é uma boa ideia. Então a gente tem que analisar aqui os outros números. Dividendo de 3,8%, margem líquida negativa em 0,6%, ROIC 4%, ROI negativo em 2%. Aqui a gente vê que a empresa tem 5 bilhões e 720 milhões de dinheiro em caixa e tem uma dívida bruta de 6 bilhões e 68 milhões. Então é uma dívida bem controlada, bem tranquila. A empresa tem uma boa situação financeira, né? Agora que vamos ver os números do demonstrativo de resultados. Nos últimos 12 meses, uma receita de 28 bilhões e 516 milhões de reais e um prejuízo de 465 milhões de reais. Já nos últimos 3 meses, a gente teve uma receita de 6 bilhões 714 milhões de reais e um prejuízo de 211 milhões de reais. Então a gente vê aqui que a empresa está numa situação difícil, né? Realmente a empresa deu de prejuízo nos últimos 3 meses, quase o que deu de 6 meses nos últimos 12 meses. Então, quase que dobrou o prejuízo. Não chegou a dobrar, mas quase que dobrou o prejuízo. Então, a gente vê aqui que foi um trimestre complicado esse último, né? E olha a diferença aqui também. A gente vê que o EBITDA nos últimos 12 meses ficou positivo em 1 bilhão e 290 milhões de reais. Já aqui nos últimos 3 meses, já ficou em negativo em 101 milhões de reais. Então, uma piora bem expressiva. Então,
com certeza a empresa deu uma boa piorada nesse trimestre, mas a questão a empresa vai se recuperar disso ou vai continuar dando esse prejuízo? Essa é a questão, né? Se a empresa continuar dando esse prejuízo, ou manter o nível de prejuízo ou aumentar o prejuízo, então esse valuation barato aqui não compensa para a gente comprar. Agora, se a empresa começar a se recuperar e começar a dar lucro, isso daqui é uma oportunidade, porque a gente está comprando a empresa por menos da metade do que ela vale patrimonialmente, né? Enfim, então a gente tem que analisar aqui. Vamos ver agora os dados do balanço patrimonial. A gente vê aqui os ativos, com uma certa estabilidade aqui, depois deu uma subida. Dívida bem tranquila. Patrimônio também com uma estabilidade e deu uma subida de 2020 para cá. Receita com uma certa estabilidade, flutuações ao longo do tempo, mas com uma tendência de alta. Aí em 2021 deu uma boa ascensão aqui e a partir de 2022 começou a dar uma caída. EBIT é a mesma história, a gente vê aqui como tem oscilações, né? Chegou a ficar negativo aqui o EBIT, e aí deu um baita salto em 2021, e aí a partir de 2022 começou a cair bastante o EBIT, né? Até que chegou a ficar negativo aqui no último resultado. E agora é a hora da verdade, né? O lucro líquido. A gente vê aqui como a empresa teve vários períodos de prejuízo aqui, de lucros pequenos, e enfim, realmente ela é uma empresa bem volátil nos seus resultados, né? É uma empresa muito difícil de prever. A gente vê aqui que ela deu muito prejuízo aqui em 2016, chegou a dar prejuízo de 3 bilhões de reais, e aí em 2021 disparou, chegar a dar 9 bilhões de reais de lucro, um pouquinho mais, e agora despencou e começou a dar prejuízo, né? Então, a gente vê que enfim, é uma empresa muito volátil nos seus resultados. Por último, vamos olhar agora a cotação da Usiminas. Uma tendência de alta no último mês, subiu quase 15%. Nos últimos 6 meses, deu uma boa subida aqui ultimamente, mais no curto prazo. De um ano para cá também deu uma boa subida. E de 5 anos para cá a gente vê como a empresa oscila, né? Então a gente vê aqui períodos de queda intenso e aí um período de euforia, onde a empresa deslanchou, né? Quase 500% de rentabilidade. E aí a empresa caiu muito, né? Caiu quase 75% do seu máximo e disparou de novo. Então a gente vê que é uma empresa extremamente volátil, né? Na cotação, nos resultados, etc. e tal. Então, assim, o meu ponto de vista sobre a empresa é que ela é uma empresa de alto risco, porém com alta possibilidade de retorno. Se a gente compra a ação tão barata assim, sobre o valor patrimonial, tem bastante espaço para a empresa subir. Então, se isso aqui for revertido e a empresa começar a dar lucro, por exemplo, como deu em 2021, baita lucro, aí a ação vai disparar mesmo, vai disparar muito mais do que disparou recentemente. Agora, se a empresa continuar dando prejuízo, ou mantendo o prejuízo, ou aumentando ainda mais o prejuízo, aí vai cair. E aí vai dar prejuízo para os investidores. Então, a minha recomendação é que, caso for comprar essa ação, comprar um pouquinho, não comprar muito, porque é uma ação de alto risco. Eu, particularmente, não tenho ação no meu portfólio, porque eu acho ela muito arriscada. Mas vai de cada um. Eu, particularmente, prefiro outras ações, mas reconheço que pode ser uma boa oportunidade. E essa é a conclusão que eu tenho sobre a Usiminas.